A paz do Senhor para os irmãos, meu nome é Márcio Gomes, servo do Deus Altíssimo. Mais uma vez, gostaria de compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor que fica no livro de Números, capítulo de número 13, a partir do versículo de número 25. Diz assim a palavra de Deus. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles em toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinha subido disseram: Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Glorificado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, o texto de Número, capítulo 13, narra aquele episódio em que Moisés envia 12 espias, 12 homens, um de cada tribo, para homens guerreiros, para espiar a terra prometida. E eles passam um período lá, e diz o texto que ao cabo de 40 dias eles voltam e começam a narrar os fatos, aquilo que eles haviam visto naquela terra. O interessante, irmãos e irmãs, que quando nós temos uma visão carnal, nós não conseguimos ver vitória em nada. Eu sou uma pessoa que eu fico muito preocupado com essas pregações coaches, muito preocupado com essa teologia do tudo posso naquele que me fortalece, mas nós precisamos entender também que a Bíblia tem realmente promessas para nossas vidas, e muitas promessas, mas é necessário que tenhamos uma visão espiritual das coisas. É necessário que possamos ver verdadeiramente com os olhos espirituais. Com os olhos espirituais. Os irmãos lembram daquele episódio em que o profeta Eliseu estava em determinado local e o seu servo, ele levanta e olha e vê o povo todo cercado, com o exército dos assírios, se eu não me engano, e ele olha o cerco e ele fica desesperado. E agora? Como é que a gente vai fazer? Nós estamos cercados pelo inimigo. E Josué e Eliseu ora a Deus, fala: Senhor, abra os olhos desse servo para ele enxergar, para ele contemplar aquilo que eu estou vendo. E diz o texto que o servo de Eliseu, ele abre os olhos, e os olhos dele, as escamas dos olhos dele saem, espirituais, que estavam impedindo a sua visão espiritual, e ele contempla ali os anjos, uma miríade de anjos protegendo o povo. E é isso que nós precisamos ter, irmãos, visão espiritual. Entender que Deus está no controle da sua vida e da minha vida. Entender que Deus nos protege. Deus, ele cuida de nós. Lembram do Salmos 23? O Senhor é o nosso pastor, Ele nos protegerá. Ainda que nós venhamos a passar pelo vale da sombra da morte, Ele irá conosco, Ele nos protegerá. Isso é bíblico.
Agora é necessário que tenhamos uma visão espiritual das coisas. Muitas das vezes estamos passando por dificuldades, por lutas, e ficamos focados só na carnalidade, naquilo que eu estou vendo. E foi isso que aconteceu aqui com os espias. Eles estavam focados justamente no problema, esquecendo do Deus que eles serviam. Um povo que havia contemplado vários milagres, um povo que viu o sobrenatural de Deus. E de repente vem com uma visão carnal da coisa. Eles foram olhar para as dificuldades. Eles contemplaram lá a beleza dos frutos, falaram que a terra mana, no versículo 27, ele vai dizer aqui que a terra mana leite e mel, entendeu? Porém, olha só, eles viram a beleza da terra, ainda que no versículo 27, porém, olha só, mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, versículo 28, o povo que habita nesta terra, porém, é poderoso. E a cidade muito grande e fortificada. Também vimos ali os filhos de Anak, né? Então, eles olharam para o problema, para as dificuldades. Ó, a terra mana leite e mel, lá tem, mas tem uma dificuldade lá, existem gigantes. Como é que nós vamos combater esses gigantes? Né? Muitos gigantes surgem na nossa vida. O desemprego, as enfermidades, né? As dificuldades dentro do nosso lar, dentro da nossa família, da nossa casa. A nossa vida espiritual, né? O nosso eu, as nossas vontades, também é um gigante que nós lutamos todos os dias, né? Para nos mantermos na presença do Senhor, né? Lutando contra os nossos desejos e as nossas vontades. Os gigantes, eles estão aí o tempo todo. O tempo todo. Nós precisamos estar preparados, irmãos e irmãs, para lutarmos contra esses gigantes. Nós precisamos enxergar com os olhos espirituais, ainda que todos digam que não tem jeito, ainda que todos digam que você não vai conseguir, creia que você pode conseguir. Busque força no Senhor. Olhe com os olhos espirituais. Entregue nas mãos do Senhor e siga o seu caminho. Fala, Senhor, vá à frente. Senhor, me dê uma resposta. Senhor, me fortaleça, me dê sabedoria, Deus, para lidar com essa dificuldade, com esses gigantes que estão surgindo na minha frente. Nós não podemos, irmãos, ser levados por aquilo que nós vemos. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, se nós buscássemos apenas as coisas terrenas, seríamos os mais miseráveis das criaturas. Nós precisamos olhar para o alto, para o Pai das luzes. Nós precisamos olhar para Cristo. E esses espias começaram ali a falar do poder do povo, né? Aí no versículo 29, ele começa, lá vivem lá os amalequitas, né? Os heteus, jebuseus, amorreus, e aí começaram. Porém, teve dois camaradas aqui nessa passagem que verdadeiramente eram homens espirituais, homens que não abriram mão, né, da sua fé, da sua crença, e tinham convicção de que o mesmo Deus que havia tirado eles do Egito, do cativeiro, é o Deus que poderia dar aquela terra nas mãos deles. Eles tinham a convicção que eles poderiam vencer toda e qualquer batalha. Tudo posso naquele que me fortalece. Eles tinham essa confiança. O tudo posso que eles colocaram em prática aqui é o tudo posso, mas que está diante de por trás a obediência, a confiança, né? O tudo posso que me fortalece, ele tem que estar alicerçado onde? Na obediência, né? Na obediência, na prática do Evangelho. Quando nós praticamos o Evangelho, quando nós vivemos o Evangelho que nós pregamos, verdadeiramente tudo podemos naquele que nos fortalece. Sabe por quê? Porque nós não vamos olhar apenas com os olhos carnais, mas nós vamos sempre olhar as dificuldades, os problemas do dia a dia, antenado, né, com os olhos espirituais, sabendo de que Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de todas as coisas. E o Senhor jamais vai nos dar, né, uma prova além daquilo que nós possamos suportar.
Muitas das vezes até na prova, até nas adversidades, nos problemas, é Deus tratando conosco. É Deus cuidando de nós. É Deus nos ensinando algo. É Deus dizendo para nós que nós precisamos mudar em alguma situação. É Deus falando para mim e para você, né, que você e eu precisamos viver na dependência dele. Aí se levanta, no versículo 30, Caleb. Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Tem muita gente assim, irmãos. Tem muita gente assim. Tem muita gente que valoriza mais o pecado, a adversidade, o problema que surge, do que o próprio Deus. Tem muita gente que esquece o poder que o Deus que nós servimos tem. Eu poderia relatar aqui vários milagres que aconteceram. Teve um amigo meu, irmãos, que o ônibus passou por cima dele. Passou pela metade do corpo dele. O intestino dele, as tripas dele saíram assim, ó, por baixo. Acharam que ele não ia sobreviver, o médico falou assim: não tem jeito, o que vai acontecer? E agora? E esse rapaz ficou uns 6 meses internado. E foi se recuperando. E ele estava desviado da presença do Senhor. E ele foi se recuperando. E os médicos falaram para ele que ele ia ficar a vida dele toda com aquela bolsa do lado, porque ele perdeu o intestino. Então ele ia ficar a vida toda com aquela bolsinha pendurado ali, onde ali é despejado as fezes ali dele. Porém, uma certa noite, ele, durante esses 6 meses, ele orando, buscando ao Senhor, pedindo perdão, né, por sua rebeldia. Muitas das vezes Deus faz isso, irmãos. Aquele ditado que muitos crentes falam, né, que diz: quando não é pelo amor, vem pela dor. É verdade, às vezes Deus nos aperta. Deus nos pune, de certa forma, para nos resgatar. Né? Deus dá uma amassadinha naquele crente incrédulo que só olha com os olhos espirituais, só vê as coisas com os olhos carnais. É por isso que ele não consegue se firmar na presença do Senhor, porque ele ainda não se desprendeu das coisas terrenas. E esse jovem orando no hospital, uma certa noite ele teve uma visão de uma pessoa, um médico, para ele era um médico, chegou e pôs as mãos sobre ele, e no outro dia, quando ele acordou, ele começou a soltar gases. Os médicos ficaram doidos, irmãos. Ficaram doidinhos sem saber como pode. O cara não tem intestino, como é que o cara... E foram descobrir que os intestinos dele começaram a brotar, começaram a surgir, sabe lá como e sabe lá de onde. Eu só sei que ele saiu do hospital, tirou aquela bolsa e hoje ele prega o evangelho e ele dá o testemunho dele, né? Um camarada que antes do acidente era envolvido com as coisas de Deus, entrou em rebeldia, se afastou da presença do Senhor. Deus deu uma amassadinha nele, trouxe ele de volta e foi feito um milagre na vida dele. Foi Deus mostrando para ele que ele é o Deus do sobrenatural. Enquanto os médicos estavam dizendo que não tem jeito, que não tem cura, essa enfermidade é enfermidade para a morte. É uma semana de vida. Tem muitos médicos que falam isso, tem médico que acha que é Deus, irmãos. Mas é claro que nós temos que entender que o médico ele está olhando unicamente pela visão técnica dele. Ele não tem uma visão espiritual. Ele não tem uma visão de entender que o Deus do impossível é capaz de fazer todo e qualquer milagre. Quando Moisés chega diante do Mar Vermelho e o povo, imagina esse mesmo povo aqui, que viu o Mar Vermelho sendo aberto, né? E eles passando a pé enxutos, é o mesmo povo que diante de pessoas, de gigantes, né? Se fica com medo, né? Fica assustado, né? E acha que não é capaz de vencer essa batalha por conta dos gigantes. Nós precisamos ter, irmãos, essa consciência de que nós somos filhos do Deus Altíssimo. Nós servimos um Deus que é um Deus todo-poderoso. É um Deus que tem controle sobre todas as coisas.
É um Deus que tem controle sobre a vida, sobre a morte, sobre as enfermidades. E é um Deus que verdadeiramente Ele é capaz de fazer tudo e qualquer coisa. Agora, o que Ele requer de mim, de você, é fé, é confiança, é busca, é obediência. A palavra de Deus, ela tem várias bênçãos para mim e para você. Agora é necessário que tenhamos uma visão de Deus. É necessário que nós coloquemos as nossas vidas nas mãos do Senhor e nós venhamos a confiar verdadeiramente nele. Então, esses homens, eles começam a dizer, não, nós não temos condição. O interessante é que Caleb, ele fala, não, vamos lá que nós vamos vencer. E eles continuam em rebeldia, dizendo que não seria possível vencer essa batalha. Ao versículo 32. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio do qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, assim como bem o éramos aos seus olhos. Misericórdia. Os caras se viram como gafanhoto. Tem gente que é assim, se vê pequeno, incapaz. Tem gente que antes de lutar já é um derrotado. Eu não vou conseguir passar nesse concurso. Eu não vou conseguir esse emprego. Eu não vou conseguir aprender isso. Eu não vou conseguir fazer aquilo. Já é um derrotado por natureza. Está repreendido em nome de Jesus. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Nós precisamos confiar no Senhor e buscar nele sabedoria para lidar com todas as adversidades. E Deus vai nos dando armas, né, e estratégias para vencermos, para conquistarmos. Eu conheço tantas pessoas, irmãos, que conseguiram muita coisa através da fé. Eu conheço um irmão que aprendeu a ler com a Bíblia, analfabeto. E ele orou a Deus e falou, Senhor, está repreendido, eu não aceito isso. Ele não conseguiu aprender, ele teve aulas com vários professores e não conseguia ser alfabetizado. Já tinha desistido, aceitou o Senhor Jesus, entregou nas mãos do Senhor, pegou a palavra de Deus e falou, Senhor, agora é contigo. Vamos lá, o Senhor vai me ensinar a ler. E este homem aprendeu a ler, irmãos, aprendeu a ler com a palavra de Deus. Hoje, esse irmão lê, misericórdia, melhor do que muita gente aí. Melhor do que muita gente que concluiu aí o ensino médio. Aprendeu a ler com as Escrituras. Ele exercitou a sua fé. Deus viu o esforço dele de buscar, de passar a noite ali, soletrando, né, letra por letrinha, aprendendo o ABC, aprendendo letra por letras. E Deus foi dando sabedoria a ele. E ele hoje prega, parece até que fez teologia, o cidadão. É isso que Deus faz, irmãos. É isso que Deus faz. Não importa o gigante que está na tua vida, não importa a adversidade que está diante de você. Creia no Senhor Jesus. Olhe com seus olhos espirituais. Busque no Senhor, confia nele e o mais ele fará. Agora é necessário confiar. É necessário buscar. Porque quando nós não confiamos, quando nós não buscamos, quando nós vivemos em rebeldia, né, a Deus, sabe o que acontece? Punições. A Bíblia também fala de punições. E esses homens que foram rebeldes, que se levantaram contra Moisés, chegaram ao ponto, no capítulo 14, vai dizer, chegaram ao ponto de quererem apedrejar. Olha só que coisa terrível. Versículo 10 do capítulo 14. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará este povo? Até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Aí Deus pune. Sabe o que Deus fez? Dessa geração aqui de incrédulos,
apenas Josué e Calebe. Apenas a família de Josué e Calebe ali, né, entraram na terra prometida. Versículo 23. Nenhum deles verá a terra, diz Deus, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar a terra que espiou e a sua descendência o possuirá. Ó, só Josué e Calebe. Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, versículo 6 do capítulo 14, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel. Aí falaram, lembraram eles dos milagres. A terra pelo meio qual passamos a espiar é terra muitíssima boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra e nos dará a terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes, Josué e Calebe falando para o povo, não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Aí, apesar disso, toda a congregação disse, vamos apedrejá-los. Versículo 22. Aí Deus diz, essa geração não vai entrar na terra. Tem muita gente, irmãos, perdendo a bênção, deixando de entrar na terra prometida, deixando de receber suas bênçãos por conta da incredulidade. Nós precisamos olhar com os olhos espirituais. Nós precisamos crer que o Deus que nós servimos é o Deus do impossível. Muitas vezes nós falamos da boca para fora, mas na hora do problema, na hora das lutas, na hora das dificuldades, nós esquecemos do Deus que nós servimos. Você está passando por lutas? Está enfermo? Está desempregado? Qual é o seu problema? Qual é a sua dificuldade? Fale com o Senhor. Entre no seu quarto, ore, converse com o Senhor, diga para Ele qual é o seu problema, qual é a sua dificuldade. E certamente Ele te responderá. A única coisa que Deus requer de cada um de nós é obediência. Antes de falarmos com Ele, nós precisamos estar em obediência diante dEle. Nós precisamos viver a palavra. Nós precisamos viver a nossa vida em concordância com a palavra do Senhor. Nós precisamos ter Jesus e os seus discípulos como referência para a nossa vida espiritual. Nós precisamos fazer como o apóstolo Paulo e dizer, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de poder e glória, acima de qualquer comparação. Nós precisamos entender que as adversidades e as lutas que vêm nas nossas vidas é para nos fortalecer, é para nos aproximar mais e mais do nosso Deus. Creia no Senhor Jesus Cristo e você verá um milagre acontecer na sua vida. Deus quer nos abençoar, mas Ele espera de cada um de nós busca, arrependimento. Segundo Crônicas 7,14, Deus fala para o povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, que diz que é cristão, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Faça isso. Se arrependa, ore, busque ao Senhor e Ele certamente te responderá. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam presentes na minha vida e na sua vida, nos direcionando e nos dando sabedoria, visão de Deus, visão espiritual, para podermos contemplar a glória de Deus
diante das adversidades e diante das lutas. Fique na paz, em nome de Jesus. E que Deus nos abençoe.